Em uma instituição médica, ocorre uma situação extraordinária. Uma mulher à beira de dar à luz é rapidamente internada após ser atingida por um raio, precipitando o nascimento de seu filho. Após um período de muitas horas, o médico comunica a Greg, esposo de Anne, que ela lamentavelmente faleceu após o parto. O médico assegura que o bebê está saudável, embora possam existir algumas complicações. Percebe-se de imediato a falta de pigmentação no recém-nascido, resultado do albinismo, uma condição genética. Greg insiste em ver o filho, e é conduzido pelo médico até a unidade de cuidados especiais, onde o bebê repousa em uma incubadora. Este aparato está conectado a um dispositivo que monitora a atividade cerebral do bebê. Diante da cena, Greg chora e, ao contemplar o bebê, enfrenta dificuldades para aceitar sua paternidade devido à aparência peculiar. De forma notável, o bebê se agita progressivamente e começa a chorar, como se de alguma forma respondesse às negativas emoções emanadas por Greg. Enquanto Greg é retirado da sala, as leituras das ondas cerebrais do bebê atingem intensidade incomum. Quase 2 décadas mais tarde, o xerife Barnum solicita a presença de Jessie Caldwell, diretora de um abrigo juvenil local, para uma residência onde um idoso recentemente faleceu. Ao adentrar o local, ele aponta para um cálice quebrado no chão da sala, explicando que o idoso faleceu de um ataque cardíaco na noite anterior e foi descoberto pelos vizinhos na manhã seguinte. Após conduzir Jessie até o porão da casa, ele compartilha que a chamou por conta de um jovem que se recusa a sair do esconderijo. Segundo relatos dos vizinhos, o rapaz é desfigurado e, ao longo dos anos, ninguém teve uma clara visão dele. O xerife começa a suspeitar que o rapaz seja, na verdade, neto do idoso e que este o mantinha escondido para protegê-lo de olhares alheios. Com precaução, eles adentram o porão e deparam-se com o jovem encolhido num canto sombrio. Jessie estende a mão e, quando ele emerge à luz, a surpresa é imensa. Sua pele é pálida, sem pelos, e seus olhos são de um tom arroxeado. Questionam seu nome, e ele responde que seus avós o conheciam como Powder, mas sua verdadeira identidade é Jeremy Reed. Enquanto Barnum sai em busca de alimento, Jessie conversa com Jeremy. Ela indaga por que ele não buscou ajuda quando seu avô passou mal. Jeremy explica que seu avô sempre o alertou de que ser descoberto resultaria em ser levado. Ele relata que, privado de educação formal, devorou todos os livros do porão. Jessie seleciona um livro que ela considera desafiador mesmo para estudantes universitários. Eventualmente, Jeremy e Jessie emergem do porão juntos. À medida que se afastam, ocorre uma perturbação incomum, com sirenes policiais e rádios começando a falhar. Conforme Jessie se afasta acompanhada por Jeremy, o xerife Barnum nota um detalhe peculiar. O telhado da casa possui cerca de 1 dúzia de para-raios. O oficial Harley Duncan compartilha suas suspeitas com relação a Jeremy. Informações médicas indicam que, apesar de o idoso ter falecido por um ataque cardíaco, seu coração apresentava indícios de fibrilação, o que sugere a possibilidade de uma eletrocução. Enquanto Jeremy sai do veículo, as outras crianças repentinamente interrompem suas atividades e o observam fixamente. Enquanto isso, dentro do carro, Jessie faz uma chamada para a pessoa responsável e organiza um teste de QI para Jeremy. Durante o intervalo, Jeremy senta-se sozinho em uma mesa. Um grupo de adolescentes decide se aproximar e começa a perturbá-lo. Um deles, chamado John, zomba da aparência de Jeremy. John relata que no primeiro dia do abrigo, as novas pessoas têm que equilibrar uma colher. Ele desafia seu amigo Mitch a demonstrar. Mitch coloca uma colher em equilíbrio no nariz enquanto todos riem da cena cômica. Jeremy pega a colher de John e algo extraordinário acontece. Ele demonstra controle sobre a colher, fazendo-a ficar ereta na mesa e atraindo outras colheres para ela, formando uma torre improvisada. O espanto é geral. Porém, John fica furioso e considera Jeremy uma figura anormal. Após o término do dia de trabalho, quando Barnum retorna para casa, encontra seu filho Stephen à espera na entrada. Barnum deixa transparecer forte descontentamento em relação ao filho, praticamente o ignorando. Ao verificar sua esposa, que enfrenta um grave câncer e está incapacitada de abrir os olhos ou falar, a preocupação é evidente. Na manhã seguinte, após o médico confirmar a perfeita saúde de Jeremy, Jessie propõe a ideia de ele frequentar a escola, algo que ele aceita.
Na aula de ciências, o professor Sr. Donald Ripley ministra uma lição sobre corrente elétrica. Ao desligar as luzes e ativar uma máquina para demonstrar o movimento da eletricidade, Jeremy começa a sentir um desconforto extremo. Ele agarra firmemente a sua mesa e começa a tremer. A máquina desencadeia uma série crescente de faíscas, tornando-se cada vez mais poderosa, até que emite um raio intenso de eletricidade diretamente na região peitoral de Jeremy. A eletricidade percorre seu corpo, passando por seu mamilo oposto e alcançando outra parte da máquina. Jeremy é suspenso da cadeira e fica flutuando no ar. O Sr. Ripley tenta desligar a máquina, mas não consegue. Então, ele a destrói com uma cadeira. Jeremy despenca no chão, enquanto os outros alunos evacuam a sala apressadamente. O Sr. Ripley se aproxima de Jeremy, que está inconsciente, e toca seu ombro. Os pelos no antebraço do Sr. Ripley se eriçam e Jeremy entra em um estado de inconsciência peculiar. No hospital, o Dr. Wayne contesta a explicação do Sr. Ripley, uma vez que uma descarga elétrica típica resultaria em lesões ou queimaduras. De maneira surpreendente, Jeremy parece estar completamente ileso. O Sr. Ripley começa a conjecturar que o corpo de Jeremy está envolvido em um processo contínuo chamado eletrólise. Uma possível razão para a ausência de pelos. A enfermeira interrompe a discussão para informar que Jeremy escapou do hospital. Durante sua jornada de volta à casa de seu avô, Jeremy cruza com Lindsay, uma colega que testemunhou o incidente. Enquanto conversam, alguns vizinhos lançam olhares curiosos na direção de Jeremy. Ele percebe isso e compartilha com Lindsay sua capacidade de ouvir os pensamentos e memórias das pessoas, até mesmo aquilo que elas não têm consciência. Entretanto, Lindsay considera que Jeremy pode estar sofrendo alucinações em decorrência do choque elétrico. Após receber instruções para alcançar a ponte interestadual, Jeremy prossegue com sua jornada pela ponte. O xerife Barnum e o oficial Duncan interrompem o percurso de Jeremy e o conduzem de volta à casa. Na escola, Jeremy é convocado à sala de conferências para discutir os resultados de seu teste de QI. O Dr. Stipler, o responsável, revela que a pontuação de QI de Jeremy é extraordinariamente alta, ultrapassando todas as escalas conhecidas. Ele explica que a inteligência de Jeremy transcende qualquer padrão convencional. Jeremy expressa simplesmente seu desejo de retornar à casa de seu avô. Porém, Jesse compartilha a triste notícia de que a casa agora pertence ao banco. No dia seguinte, Barnum e o oficial Duncan acompanham as crianças do abrigo juvenil em uma excursão de acampamento na floresta. Enquanto Jeremy fica separado do restante do grupo, o xerife Barnum se aproxima dele. Uma tempestade se inicia e Jeremy manifesta preocupação. Ele confidencia a Barnum que, quando ouve o trovão, sente como se isso ressoasse em seu interior. E quando um raio cai, ele estabelece uma ligação singular com o fenômeno. Na manhã seguinte, Jeremy adentra mais profundamente na floresta. Ao colocar as mãos no solo, lagartixas se aproximam dele. Entre elas, ele seleciona uma e as demais fogem apavoradas. Ao convocar John e Mitch, que se ocultavam atrás de uma árvore próxima observando, Jeremy nota John empunhando uma arma, apontando-a de forma ameaçadora enquanto o chama de aberração. Num instante, um disparo ressoa à distância. Os três se dirigem para a fonte do som. No local, Jeremy depara-se com um grupo de rapazes em torno de um cervo agonizante, atingido no coração. O oficial Duncan aproxima-se da cena empunhando uma arma e orgulhosamente exalta suas habilidades de caça, revelando uma aura de vaidade em relação à sua presa. Com lágrimas nos olhos, Jeremy captura a aguda dor e o pavor do cervo à beira da morte. Ele se ajoelha, apoiando uma mão no pescoço do animal, enquanto utiliza a outra para segurar o pulso de Duncan. Jeremy, então, transmite a dor e o medo do cervo para Duncan, resultando em uma crescente aflição sentida por Duncan, conforme o cervo entra em convulsão. John ameaça atirar em Jeremy se ele não soltar o oficial, mas Jeremy encara audaciosamente o cano da arma. No exato momento em que John puxa o gatilho, Mitch intervém e preserva a vida de Jeremy, empunhando a própria arma. O terror de Duncan é tão intenso que os outros membros do grupo precisam contê-lo para evitar que ele fuja para a floresta. Jesse aproxima-se de Jeremy, indagando sobre os eventos na floresta. Jeremy apenas exprime seu desejo de retornar à casa. Jesse se declara sua amiga e manifesta vontade de ajudar,
porém isso desencadeia uma fúria em Jeremy. Ele explode em raiva, proclamando que amigos não o levam para longe de casa e não o aprisionam. Enquanto Jeremy avança, as luminárias nas paredes e o painel de vidro nas portas se despedaçam em múltiplos fragmentos. Sua ira o impulsiona a abandonar abruptamente a sala. Naquela noite, ao retornar para casa, Barnum é informado pelo Dr. Wayne sobre a significativa deterioração da saúde de sua esposa. Ela está enfrentando a dor mais intensa de sua vida. Barnum manifesta sua perplexidade diante da razão pela qual ela persiste, suspeitando que deve haver um motivo subjacente para ela não querer partir. Durante a pausa para o almoço no centro juvenil, o Sr. Ripley se aproxima de Jeremy para uma conversa. Ele compartilha ter sentido uma poderosa onda de energia ao tocar Jeremy enquanto ele estava inconsciente na sala de aula. Essa energia revitalizante o fez se sentir jovem e cheio de vigor, como se tivesse 20 anos. Ele compartilha uma citação atribuída a Albert Einstein, na qual se afirma que, se os seres humanos conseguissem usar 100% de sua capacidade cerebral, se tornariam energia pura. O Sr. Ripley especula que algo ocorreu com Jeremy no passado, desbloqueando todo o potencial de seu cérebro. Ele expressa a crença de que a mente de Jeremy representa a futura evolução da humanidade e deseja estabelecer amizade com Jeremy para aprender o máximo possível com ele. Na manhã seguinte, Barnum visita Duncan para verificar seu estado. Ele nota que Duncan se desfez de todas as armas, o que é surpreendente, já que a caça é uma paixão dele. Preocupado com a possibilidade de Duncan, como policial, renunciar ao uso de arma, Barnum teme que isso possa ser problemático. Fora da casa, Duncan compartilha com Barnum o que experimentou quando atirou no cervo. Ele descreve como Jeremy transferiu a dor do animal para ele, fazendo com que ele não apenas sentisse a morte do cervo, mas também experimentasse as sensações, emoções e a dor do animal. Essa revelação provoca uma ideia em Barnum. Naquela noite, ele convida Jeremy para visitar sua casa e conduz Jeremy até sua esposa. Barnum pede a Jeremy para se comunicar com ela mentalmente e descobrir o que ela precisa para encontrar paz e partir. Jeremy toca suavemente a testa dela, mergulhando nos pensamentos dela. Ela expressa que não pode ir embora até que Barnum perdoe e aceite Stephen. Mesmo resistente, Barnum relutantemente confronta suas emoções em relação ao filho. Sua esposa o lembra de um momento passado, uma memória em que os três brincavam na neve. Ela menciona que durante essa brincadeira, perdeu sua aliança de casamento. Essa lembrança toca Barnum profundamente, relembrando o quanto Stephen foi determinado em procurá-la, mesmo cavando na neve todos os dias. Com os olhos marejados, ela menciona que Stephen encontrou a aliança enquanto trabalhava no jardim da casa antiga. Com a aliança colocada novamente em seu dedo, a esposa de Barnum desliza para um estado de paz. Jeremy toca o pulso de Barnum, e de repente, Barnum escuta a voz de sua esposa em sua mente. Ele a tranquiliza com palavras amorosas, e ela, abraçando Barnum, abre os olhos uma última vez antes de partir serenamente. Stephen chega apressado à casa, e Barnum o abraça calorosamente, ambos compartilhando um momento emotivo de choro. Alguns dias depois, Jeremy sai para um encontro com Lindsay na feira do condado. Jeremy, inseguro, questiona Lindsay sobre sua aparência, ecoando as dúvidas de seu pai. Ela responde com uma declaração amorosa, dizendo que o rosto de Jeremy é o mais belo que já viu, e o beija. O pai de Lindsay observa o beijo e confronta Jeremy. Ele o ataca verbalmente, desumanizando-o. Jesse rapidamente interfere, repreendendo o pai, chamado Dick. Dick lança mais um insulto a Jeremy antes de sair com Lindsay, deixando Jeremy com o coração partido. Jeremy reúne suas coisas e decide retornar ao único lugar onde se sentiu aceito: a casa de seu avô. Ao sair do abrigo, ele ouve um barulho vindo da academia e entra curiosamente, encontrando os outros adolescentes jogando basquete. John confronta Jeremy e pega seu boné. Quando Jeremy tenta recuperá-lo, John o desafia para uma luta, o desafiando a dar o seu melhor para pegar o boné de volta. De repente, Jeremy tem um vislumbre das memórias de John e começa a recontar o dia em que o padrasto de John o levou quando ele era criança. Esse boné era o único objeto deixado por seu pai falecido. Ao ouvir essa revelação, John fica emocionado e ameaça bater Jeremy. Uma tempestade começa a se formar, e John arrasta Jeremy para fora, acompanhado por seus amigos. John despe Jeremy completamente e zomba de sua pele pálida, afirmando que ele precisa de um pouco de cor.
Finalmente, ele joga Jeremy em uma poça de lama. Quando o puxam de volta, John diz cruelmente que ele nunca será aceito por eles. Esta declaração enche Jeremy de profunda tristeza e raiva, fazendo com que ele libere uma súbita explosão de energia. A força dessa energia derruba todos, incluindo Jeremy. Preocupado com o bem-estar de John, Mitch corre para verificar como ele está e percebe que o coração de John parou de bater. Agindo rapidamente, Jeremy administra alguns choques elétricos no peito de John, revivendo-o com sucesso. Percebendo o perigo iminente, Mitch oferece ajuda a Jeremy para escapar e voltar para a casa de seu avô. Ele esconde Jeremy em uma van que está indo para a fazenda onde o avô de Jeremy mora. Ao chegar à casa de seu avô, Jeremy descobre que tudo, inclusive sua cama, e todos os seus livros no porão foi removido. Jesse chega às pressas até a casa e conforta Jeremy, prometendo encontrar um novo lugar onde ele possa se sentir em casa. O Sr. Ripley se junta a eles enquanto se preparam para partir, mas seus planos são interrompidos pela chegada de Barnum e Duncan, que vieram levar Jeremy de volta à custódia. Jesse implora a Barnum que liberte Jeremy, e surpreendentemente, Barnum concorda. Jeremy, então, compartilha com Barnum que, quando sua esposa faleceu, ele não sentiu que ela simplesmente desapareceu, mas sim que ela foi para algum outro lugar. Essa revelação traz um sorriso ao rosto de Barnum. De repente, Jeremy corre para o campo, e todos o seguem em perseguição. Num momento impressionante, as nuvens acima se abrem e um raio atinge Jeremy diretamente no peito. Ele sente uma onda de energia percorrendo seu corpo, e ela continua a se intensificar até que ele libera uma poderosa explosão de energia vibrante que se espalha por todo o campo. Enquanto isso acontece, Jeremy misteriosamente desaparece enquanto todos permanecem fixados nas nuvens. O céu ronca uma última vez com um trovão ressonante. Assim, o filme chega ao fim. Obrigado por assistir até o final.